Tenho lido da bela cidade, construída por Cristo nos céus. É murada de jaspe luzentes e juncada com áureos troféus. E no meio da praça eis o rio do vigor e da vida eterna, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Metade da glória celeste. Jamais se contou ao mortal. Tenho lido das belas moradas que Jesus foi no céu preparar, onde os crentes fiéis para sempre, muito felizes irão habitar. Nem tristeza, nem dor, nem gemidos entrarão na mansão paternal, mas metade do gozo celeste jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Tenho lido das vestes brilhantes, das coroas que os santos terão, quando o Pai os chamar de seres, recebei o eternal galardão. Tenho lido que os santos na glória pisarão hoje ouro e cristal, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Metade da glória celeste jamais se contou ao mortal.
Aleluia. O conjunto vocal adorando ao Senhor. E após o conjunto vocal adorar o Senhor, o pastor Adão estará já ministrando a poderosa palavra de Deus. Aleluia. Quantos estão sentindo a presença de Jesus nesta noite? Aleluia. A presença dele nesta noite é sensível. Aleluia. Mas eu já senti ele nesta noite tocando no meu coração, porque meu coração já ardeu. Aleluia. Glória a Deus. A mocidade adorando ao Senhor. Na sequência, já estaremos ouvindo a poderosa palavra de Deus. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Sobre os ossos secos profetizou: levanta-te e anda em nome do Senhor. Sobre os ossos secos determinou restauração de vidas, a cura interior. Levanta, e anda agora. Levanta e anda agora. E vai. Se Deus é contigo, se levanta e vai. Não tem mais um mundo. Se Deus é contigo, se levanta e vai. Não pare de lutar. Se Deus é contigo, se levanta e vai. Não tem te encoraja e vai. Este vale nunca mais. E nunca mais. Feridas que encontre a tua mão. E nunca mais. Feridas que Sobre os ossos secos profetizou: levanta-te e anda em nome do Senhor. Sobre os ossos secos determinou restauração de vidas, a cura interior. Levanta, se Deus é contigo, se levanta e vai.
É com muito prazer que eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Queridos irmãos, vamos abrir a Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, e o versículo de número 13 até o versículo de número 16. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 13 ao versículo de número 16, que nos diz assim a palavra de Deus: E respondeu Ananias: Senhor, há muito ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e de todos os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Eu quero que os irmãos repitam comigo a parte B do versículo de número 15, que diz assim: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Todos juntos. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Quantos vasos escolhidos temos aqui nessa noite? Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, acabamos, Senhor, de ler a sua poderosa palavra e queremos, Senhor, que durante a ministração dela, o Senhor venha falar conosco de forma tremenda e especial. Que eu desapareça, que o Senhor apareça, que eu diminua, que o Senhor cresça, mas que o seu nome venha a ser glorificado. Espírito Santo nos ensina nesta noite, é o pedido que nós fazemos em o nome de Jesus. Amém, irmãos, podeis tomar os vossos assentos. Aleluia. Irmãos, nesta noite nós queremos trazer uma palavra voltada a este tema: vasos escolhidos. Quando nós lemos o texto da palavra do Senhor, nós encontramos a Bíblia mencionando a respeito de um homem, e este homem, ele era um tipo de homem que perseguia a igreja do Senhor. Quando se dizia respeito a crentes, a santos, a servos de Deus, este moço ficava muito nervoso, não gostava, e a Bíblia diz que ele perseguia, ele fazia de tudo para atrapalhar, para impedir a obra de Deus.
Só que uma coisa muito interessante é que quando nós falamos sobre alguém que persegue a igreja e que lutou já muitas vezes contra a igreja, eu mesmo fui um destes que quando falava de crente, eu logo já não gostava, e nem tampouco de alguém falar comigo a respeito desta tão gloriosa salvação. Mas o que eu acho interessante é que quanto mais somos desta forma, deste jeito, o nosso Deus, Ele olha lá de cima e fala assim: este aí pode ser que todas as pessoas da terra olhe para ele e diz assim: esse daí não vai dar absolutamente nada. Mas quando todos olham para a gente e nos rejeita, nós temos um Deus todo-poderoso. Aleluias. Então esta palavra nesta noite, meu irmão, ela é uma palavra voltada para aquelas pessoas que se sentem rejeitados na casa do Senhor, e até mesmo sobre aquelas pessoas que ainda não estão aqui na casa do Senhor. Para aquelas mães que têm filhos que estão lá jogados lá fora, para os pais que estão sofrendo, uma coisa eu digo, irmão: se Deus escolheu, pode ficar tranquilo que mais cedo ou mais tarde Ele vai estar aqui na igreja louvando e adorando o nome do Senhor. A Bíblia diz que Saulo de Tarso, ele perseguia a igreja do Senhor. Ele perseguia de forma que ele queria destruir a igreja. Só que a Bíblia diz, irmãos, que Paulo, quando Paulo testemunha, ele diz que ele foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Ou seja, quando Deus olhou para a minha pessoa antes de eu existir, na sua onisciência, Ele já sabia que eu estaria no dia de hoje aqui pregando esta palavra para a igreja. Então Deus, quando Ele escolhe, aleluia, nós podemos ficar tranquilos, irmão, porque a escolha de Deus, ela é muito diferente da escolha humana. A Bíblia diz que Deus falou para Ananias: Ananias, você vai até a rua direita, e você vai em tal lugar onde está a casa do fulano de tal, e lá na casa de fulano de tal, ali está o meu vaso escolhido. E ele logo pergunta em uma conjectura, e pergunta assim: Senhor, mas eu quero que o Senhor me diga qual é este homem, qual é este vaso, qual é este homem tão importante que o Senhor escolheu para uma grande obra. Aí Deus dá o nome do rapaz. Aí Deus disse assim: olha, pode ir lá porque este é Saulo. E quando falou que era Saulo, aí Ananias logo já começou a trazer as palavras negativas. E ele disse assim: olha, Senhor, o Senhor está muito enganado a respeito deste moço. Este moço aí, ele não é crente. Este moço aí, ele é um dos maiores perseguidores da igreja. Esse daí não vai dar nada não, larga a mão, esquece deste vaso aí e vai escolher outro vaso. E quando ele diz assim, o Senhor Deus diz: pode ir, rapaz, porque aquele é para mim um vaso escolhido. Glória a Deus. Pode ser, meu irmão, que esta noite você está aqui neste lugar e muitas pessoas estão dizendo a seu respeito assim: olha, este daí não vai dar nada,
esse daí não consegue nada, esse daí não, pode esquecer. Mas eu quero dizer uma coisa e trazer uma palavra de Deus para a sua vida esta noite, é que se Deus te escolheu, meu irmão, pode ficar tranquilo que a obra que Ele tem na sua vida vai se cumprir. Por isso, fique na brecha, porque Deus nesta noite vai estar aqui marcando estes vasos para a glória do nome do Senhor. Aleluias! Agora, irmãos, quando nós olhamos para a escolha de Deus, nós ficamos um pouco, se me der mais um pouco de retorno, nós ficamos um pouco assim pensativo. Por quê? Porque a escolha de Deus, ela é muito diferente da escolha humana. Porque se nós fôssemos analisar a escolha dos apóstolos, nós iríamos dizer assim: olha, Deus está um pouco enganado a respeito destes homens, que Ele está escolhendo para ser as colunas, para erguer uma igreja. O Senhor, se fosse nós hoje, a primeira coisa que se fosse eu, se fosse humano, se fosse a escolha do homem para fazer parte para levantar a igreja com 12 homens, começando por eles, logo nós poderíamos ver que nós iríamos escolher assim. Primeira coisa, nós iríamos olhar para a aparência, para ver se ele tem uma boa postura, para ver se tem uma boa aparência. Em segundo lugar, nós iríamos também ver se ele tinha um grau de escolaridade, se fosse na época, se ele frequentou, se ele fez alguma faculdade. Lá na faculdade de Alexandria, que era uma das maiores faculdades da época, ele iria olhar para ver se a pessoa tinha um gabarito, tamanho, para poder começar esta grande obra. É por isso que a Igreja Católica, ela rejeita muitas das vezes os pregadores da igreja evangélica, principalmente das igrejas pentecostais. É porque os padres estudam muitos anos para ser um padre, para ensinar. Só que quando nós olhamos para a escolha de Deus, Jesus Cristo, quando Ele foi escolher aqueles homens, Jesus Cristo foi lá para a beira do mar, para ver onde é que estava Pedro, para ver onde que estava André, para ver onde estava Felipe, todos homens rejeitados da sociedade. Mas o que nós vamos fazer, irmãos? Quando Jesus Cristo olha, Ele sabe quem é capaz e quem Ele pode fazer a diferença na nossa. Então Deus, Ele escolhe diferente da escolha humana. Já pensou? Jesus apresentar: aqui está Pedro, aqui está Tomé. As pessoas irão dizer: ei, a igreja não vai dar nada. Estes homens aí, não vai começar do zero, já vai acabar do zero. E quem diz, irmãos, que a igreja, ela está fundamentada nas capacidades humanas? Se a igreja estivesse fundamentada na capacidade humana, a igreja já iria falir no primeiro mês de existência. Mas uma coisa interessante, que a igreja está fundamentada em Cristo Jesus, nosso Senhor, que está aqui esta noite. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos creem que Jesus está aqui nesta noite? Levante as mãos aos céus e diga glórias para Ele, porque Ele escolhe-nos diferente da escolha humana. A Bíblia diz que Jesus falou para ele assim: olha, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Irmãos, se nós fôssemos ver a escolha de Deus, Deus jamais
Se fôssemos humanos, Deus jamais escolheria um homem como eu e nem como você. A Bíblia diz que não fosse nós que escolhemos a Ele, mas foi Ele que escolheu eu e você para estar aqui esta noite louvando e adorando o nome do Senhor. Porque Deus nos escolheu, e se Ele nos escolheu, meu irmão, fique tranquilo, não fique ouvindo o que as pessoas dizem a teu respeito, falando que você não tem chamada, que você deve desistir e que você não vai dar em nada. Esta noite a palavra de Deus para você é exatamente esta: foi eu que te escolhi, não foi o homem. Então levante a sua cabeça e faça a minha obra do jeito que eu te ensinei, do jeito que eu te mandei, porque você é para mim um vaso escolhido. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Nós somos os vasos escolhidos de Deus. Então Deus escolhe ao homem para ser vaso, diferente da escolha humana. Por exemplo, se nós fôssemos perguntar aqui, e nós iríamos então chegar a uma conclusão de muitos irmãos, iria dizer: o que você era, irmão, antes de você ser crente? Ele iria dizer assim: olha, irmão, eu era maconheiro. E você, irmão, irmão, bebia uma cachaça mais do que um gambá, velho. E você, irmão, eu sou uma prostituta. E você, irmão, nem me digo, rapaz. O negócio comigo era na barra da peixeira, do facão, do revólver, da calibre 12. E o negócio é assim. E hoje, irmão, hoje eu sou um vaso de Deus. Então Ele nos escolhe não pelas nossas aparências e nem pelas nossas capacidades. Porque se Deus fosse escolher pela aparência e pelas minhas capacidades, irmãos, eu jamais estaria aqui. Porque eu sou feio, irmão, virado um tatupeba. Se Deus fosse olhar para o Adãozinho lá na maconha, bebendo cachaça, eu assim, esse daí não, esse é do capeta mesmo, é feio igual o capeta. Nada, irmão. O nosso Deus, quando Ele olha para nós, Ele fala assim: você, meu irmão, você, minha irmã, eu sei o que eu tenho preparado para a sua vida e para o seu ministério. Glória a Deus. Esta noite Deus está falando com alguém aqui que está sentindo rejeitado no ministério. Deus está dizendo através dos meus lábios que eu te escolhi, vou te exaltar nesta nação. Levante as mãos e glorifique a Jesus, porque esta é a palavra de Deus vindo para esta igreja nesta noite. Foi o Senhor Deus que te escolheu, Ele nunca te rejeitou, meu irmão. Ura canto nebre assuri me canto na brahácia. Aleluias. Então Ele escolhe não pelas nossas aparências, porque se Ele fosse escolher pela aparência, quem estava aqui pregando hoje é o Leonardo DiCaprio, era o Tom Cruise, não era o Adão Cruz. Adão Cruz, credo. Não é pela aparência, irmão. Eu casei pela misericórdia de Jesus. Eu solteiro, irmão, uma luta. Crente, já era missionário. Irmão, e quer ver duro de casar quando é um solteiro missionário. Aí você vai ver. As moças, quer casar com o missionário Adão? Quer nada, passar fome com o Adão, nada, pai. E eu lá no fundo de uma igrejinha, irmão, o Cleves conhece, e lá morando no fundo da igrejinha, quando eu cheguei na igreja, o pastor me colocou lá como missionário. Aí a igreja tinha 2 ônibus no dia da minha posse. Os ônibus foram embora, me deixou no fundo da igreja. No outro dia eu fui fazer o culto, só tinha um crente, e ainda ele era zaroi. Me desanimava, irmão, só de ver o crente zaroi na frente de mim assim no culto. Eu falei: Jesus de Nazaré, que luta, que prova. E quando
E eu orava fazendo campanha para me casar, irmão, porque eu converti com 21 anos e casei com 28, achei que não ia casar mais não. Um dia o pastor falou assim: eu vou ajudar o Adão a casar. Aí me levou junto com ele para pregar lá em Mato Grosso, numa igreja grande. Aí eu cheguei lá, aí ele apresentou o pastor: está aqui o missionário Adão, um menino bom, crente, muito abençoado, mas ele precisa casar, ajuda esse menino a casar. Aí o pastor falou assim: eu vou ajudar ele a casar. Vamos lá, vou conhecer. Tem uma viúva aí, Adão, que o negócio é de Deus. Eu pensei que eu era uma viúva nova, irmão. Aí eu cheguei lá na casa da viúva, aí apresentou uma moça lá de uns 45 anos, e eu falei: está amarrado, não, Jesus, essa moça. Aí eu falei assim: mas é essa moça aí, pastor? O pastor falou assim: não, é a mãe dela. Então está amarrado mais ainda. A mãe da mulher de 45 anos, pai. Eu falei: o que é isso, Jesus? Será que eu estou tão desajeitado assim? Uma prova. Agora, Jesus escolheu. Eu lembro que eu cheguei na casa, lá na igreja, um dia do culto de Santa Ceia. Eu era missionário, vinha fazer a Santa Ceia na igreja. Aí uma irmãzinha chegou em mim e falou assim: irmão Adão, missionário Adão, eu estou orando por você. Eu falei: você está orando para quê? Para você casar. Eu falei: irmão, a sua oração só não está valendo nada não. O jejum também, pelo amor de Deus, que a coisa está feia. Mas graças a Deus, olha lá, a mulher mais bonita do mundo Deus me deu, ó, tá vendo? Então Jesus é bom demais. Então, lembrando aos irmãos, que se fôssemos pela aparência, Adãozinho tinha que morrer na maconha, mas Jesus olhou de lá e falou: você aí vai dar um pregador. Aleluias, aleluias. Quem sabe Deus está olhando para você nessa noite, minha irmã, e está dizendo assim: o seu marido vai ser um pregador na igreja. Levante a mão quem crê nessa palavra. Às vezes Deus está dizendo para você, meu irmão, nessa noite: o seu filho vai ser um grande pregador. Então nesta noite levante as mãos, porque aquele que escolhe está aqui nessa noite para fazer uma obra grande aqui neste lugar, porque é Ele que nos escolhe. Eu sinto a presença de Deus aqui nesta noite, nesta palavra. Aleluias. Escolhe para quê? O Senhor nos escolhe para nós fazermos a obra dele. Mas primeiro, irmãos, eu quero lembrar aos irmãos que quando Jesus disse que Paulo era para ele um vaso escolhido, os irmãos primeiro devem lembrar que vaso, ele é feito para recepcionar alguma coisa. Os irmãos se lembram que uma vez o Senhor Deus falou para o profeta Samuel: esse vasinho vazio aí, rapaz, não está com nada não, hein? Eu quero que você pegue este vasinho aí e enche este vaso aí e vem. Por quê? Porque o vaso, ele é feito para receber. E uma das coisas que o vaso de Deus recebe, sabe o que é? A Bíblia diz que ele falou: enche o teu vaso de azeite e vem. Deus não aceita vasos escolhidos vazios. Deus só usa vasos, irmãos, quando esses vasos estão cheios de azeite, chamado Espírito Santo de Deus. Quantos vasos cheios do Espírito Santo de Deus estão aqui esta noite? Quantos vasos escolhidos que estão cheios para Deus usar esta noite? Levante as mãos e dê um sinal que você está cheio e fale em línguas estranhas, que é uma demonstração que nós estamos cheios do Espírito Santo. Deus nesta noite vai encher vasos cheios para usar na sua obra. Glória a Deus, aleluia. Ele usa os vasos que estão cheios. Ei, glória. E ele disse: enche o teu vaso de azeite para me usar. Para quê? Para me ungir reis. O azeite serve para ungir reis, sacerdotes e
profetas. O azeite também serve, porque quando nós falamos sobre azeite, nós estamos falando de uma palavra hebraica que se chama shimei. A palavra shimei no hebraico, que é dentro da etimologia, que é a origem onde trata da origem da palavra, que é o termo etimologia, o nome shimei significa para 3 tipos de azeite. Primeiro azeite é o azeite que serve para ungir reis, sacerdotes e profetas. Também existe o outro azeite usado na época, que era o azeite que servia para a culinária, servia para cozer comida. O azeite também servia para incendiar as lâmpadas do tabernáculo. O azeite também servia para a medicina. Então, quando Deus fala para nós enchermos um vaso de azeite, Ele está dizendo que quando tem um vaso cheio de azeite, a comida que Ele dá para a igreja é cozida e gostosa. Tem gente, irmãos, que dá azeite, ou seja, que não tem azeite e fica dando comida crua para a igreja não aceita comida crua, meu irmão. O que a igreja quer é vaso cheio de azeite, para que a comida seja gostosa, para se alimentar dela. E se você está sentindo que essa comida está sendo cozida pelo poder do fogo do Espírito Santo, levante as suas mãos e come desta comida, porque esta noite tem azeite para todos nós aqui neste lugar. Aleluia! Segundo, o azeite servia para a culinária, para a comida, cozer comida. Segundo lugar, o azeite servia para incendiar o tabernáculo. Os irmãos se lembram daquelas 10 virgens? A Bíblia diz que quando Jesus veio, a Bíblia diz que tinha umas virgens que estava faltando azeite nas suas vasilhas ou vasos. Vasilhas é vasos pequenos. E quando faltou o azeite, a luz delas se apagaram. E Jesus veio, e naquele quartejo nupcial da ida ao céu, não vai subir virgens com azeites vazios, ou seja, com vasos vazios. Só vai subir aquelas que têm azeite no vaso, para que a lamparina e a luz esteja sempre acesa. Tem gente, irmãos, que estão apagados dentro da igreja. Eles não buscam mais o azeite, porque buscar o azeite significa dobrar o joelhinho no chão, orar e pedir a Deus que mande o azeite. Mas tem gente, irmãos, que fica igual aqueles crentes galinha de Angola. Eu estou fraco e não aguento orar. E tem aqueles crentes 6 horas, que é aqueles crentes que quando o outro vai passando na frente da casa dele com a Bíblia na mão, ele fala: meus irmãos, ore por mim, 6 horas por mim, 6 horas por mim. Crente, irmão, desses estão vazios, mas crente que ora, oh aleluia, pode ter certeza que ele está uma chama ardente aqui neste lugar esta noite. Sabe por quê? Porque quando nós estamos cheios deste azeite, neste vaso escolhidos, eles têm a chama do Espírito Santo sobre a nossa cabeça. Glória a Deus, oh aleluia. Segundo, para nós corremos, primeiro, servia para ungir reis, sacerdotes, profetas. Segundo, servia para a culinária. Terceiro, servia para incendiar o tabernáculo. Depois, o azeite também servia para a medicina. Por isso, nós temos que ser vaso cheio. Quando tiver alguém com fome, nós dá comida espiritual. Quando estiver em trevas, nós somos a luz. Agora, irmãos, quando alguém está doente, nós temos que ter esse azeite para curar as feridas dos machucados. Foi isso que aconteceu com aquele bom samaritano.
A Bíblia diz que veio passando o sumo sacerdote naquele cavalão bonitão, vestido de sumo sacerdote, aquela estola sacerdotal, aquela mitra, aquela coisa mais linda. E de repente aquele homem machucado na beira do caminho olhou assim e falou assim: agora eu estou feito. Chegou o sacerdote. A coisa agora acabou, vai curar tudo agora, quer ver? Ai, me ajude, me socorro. O sacerdote olhou dentro do embornal dele para ver se tinha um vasinho de azeite, não tinha nada. Ele falou: isso aqui eu não posso fazer nada, porque só faz alguma coisa quem anda com azeite no vaso. Glória a Deus. Segundo vem passando o levita, irmão, aquele homem bonito, todo bem ajeitado e com aquela cara de cantor. Ele falou: agora sim a coisa vai sarar tudo agora, quer ver? Me ajuda. Ele falou: não posso. Por quê? Porque eu não tenho azeite. Glória a Deus. E de repente veio passando o samaritano. O samaritano é quem? Os rejeitados. Samaritano era aqueles que eram considerados heréticos, mas quando ele veio passando, ele pediu socorro: me ajude. Ele não era sacerdote nem levita, mas ele carregava sempre no seu embornalzinho uma botijinha de azeite. Glória a Deus. É aí que está a diferença, irmã. É aí que está a diferença, irmão. Sabe o que acontece? Tem gente, irmãos, que só tem aparência, mas é um vaso vazio. Só canta na igreja, mas não tem azeite para passar na ferida de machucado e fica a pessoa gemendo lá fora. Mas quando vem samaritanos rejeitados, que ninguém dá nada por ele, mas está buscando azeite na oração e no jejum, pode ter certeza, meu irmão, que eles têm a cura para a sua ferida, para a sua alma machucada. Então esta noite busque azeite e vasos, porque Deus conta contigo nesta obra. Aleluia. Eu não tenho tempo, irmão, de falar sobre isso, só estou dando a corrida. Mas eu quero falar um pouquinho a respeito do último tipo de azeite que nós temos que carregar no vaso. É um tipo de azeite que era um azeite de segunda. Quando eles faziam o azeite, aí sobrava os bagaços da azeitona. Eles pegavam os bagaços da azeitona e moía, até ficar uma pasta, E esta pasta, feito com os bagaços da azeitona, era um tipo de azeite usado na época. E esse tipo de azeite, ele era usado para engraxar os carros dos guerreiros, os carros dos reis. Então, quando um carro, irmão, de guerreiro, daqueles que está na peleja, começava a endurecer quando eles andavam, eles pegavam esse azeite e colocavam lá na roda do carro, e o carro andava direitinho. Glória a Deus. Está entendendo, né? Então, o crente que tem esse azeite como graxa, os carros espirituais que nós usamos para a obra de Deus, não fica entolado não. Sabe por quê? Porque quando ele está assim, ó, nós colocamos azeite e o nosso carrinho vai andar bem. Vai andar. Irmãos, você já se viu, irmãos, carro que não tem azeite na roda? Eu lembro, eu estava morando em Guaratuba e eu fui convidado para pregar lá em Curitiba, e eu não tinha carro na época. Daí tinha um irmãozinho, e o irmãozinho tinha um carro. Eu falei assim: irmão, você pode me levar lá em Curitiba, que eu vou pregar lá, eu não tenho carro, e eu queria que você me levasse. Tá bom, irmão, eu levo sim. Aí nós foi indo, irmão, com o carrinho do irmão, e de repente, quando nós chegou numa curva assim, e subindo para Curitiba, aí de repente o carro dele arrancou a roda, assim, e nós quase bata a cachuleta naquela curva e morre, irmão. E eu falei assim: agora nós estamos feitos. Eu falei: irmão, o que aconteceu com o carro, irmão? Arrancou essa roda aí. Aí depois ele foi lá olhar, trouxe o mecânico falou assim: sabe o que aconteceu, irmão? É porque está faltando graxa. Tem crente, irmãos, que a roda do carro dele já quebrou faz tempo. No começo, a roda do carrinho espiritual dele andava evangelizando, entregando folheto nas ruas. Era um carro, irmão, de um guerreiro poderosíssimo. Hoje, a roda do carro dele, o carro dele está encostado lá na oficina do diabo, enferrujado. Mas esta noite você vai engraxar a roda desse carro espiritual novamente, e você vai andar de novo e fazer a obra de Deus. Que isso, irmão?
Que negócio é de você ficar aí enroscado aí, irmão? Para com isso. Nós temos que ter o nosso carro espiritual engraxado com o azeite do Espírito Santo e o nome de Deus sendo glorificado em nossa vida. Aleluia! Então nós temos que engraxar com esse azeite. Eu me lembro, irmão, quando eu morava em Guaratuba, eu dirigi uma congregaçãozinha, uma luta, irmão, uma luta. E eu casado de novinho, carrejando, nós naquela lua de mel, no fundo de uma igreja. Eu lembro quando eu casei, nós não tinha nada, irmão. Aí eu falei, irmãos, eu vou casar. E daí uma falou assim, e daí, cadê os móveis? Não tem não. Aí eu casei assim mesmo, cheguei lá. Aí nós mudamos para o fundo da igreja. Depois daqui a pouco a irmã deu um sofá. Eu fui lá, busquei o sofá na cabeça. Fiquei com o sofá na cabeça. E nós fez aquela casinha ali no fundo da igreja. Era uma luta, irmão. Aí eu fazia a obra de Deus. E daí o irmãozinho Alceu, que é um presbítero da igreja lá que eu dirigia, ele falou assim, irmão Adão, eu vou dar para você uma bicicleta. E eu era gordo, não igual sou hoje assim. Porque quando eu era solteiro não era tão gordo não, né? O Cleber me conheceu. Mas depois, irmão, eu tinha vontade de comer pudim. Eu chegava nas padarias assim, lambia os beijos, assim, comprava um pedacinho assim, ó, e comia. Eu assim, quando eu casar, minha mulher vai fazer pudim para mim. Aí eu casei com ela, ela sabia fazer pudim. Aí você sabe pudim? Eu já sei, então faz uns 3 aí. Aí um dia eu fazia plantão lá na igreja sede, e quando eu voltei do plantão, aí quando eu cheguei em casa, tinha 3 pudim, eu comi os 3. Comi mesmo, pergunta para ela, tá? Então mentindo não. Eu falei assim, agora eu mato a minha vontade, capeta ruim. Você pensava que eu não ia casar, casei comigo que sabe fazer pudim. Aí, eu numa luta, e eu tinha, irmão, uma bicicleta que eu ganhei do meu Alceu. A bicicleta minha, eu era grande e gordo. Aí passado um tempo, aí quando eu ia fazer o plantão, a bicicleta minha ia assim, ó. Que ia. Aí quando eu voltava, eu estava com a minha bicicleta, não, e a minha esposa já sabia a hora que eu estava vindo pelo barulho da bicicleta. Aí eu falei, mas quem está fazendo portão? Que eu já sabia que estava vindo lá na esquina, lá, porque o barulho eu conheço da sua bicicleta. Eu falei, mas que bicicleta barulhenta ruim? Aí depois eu falei, daí tinha um irmãozinho da igreja lá que eu dirigia, ele era mecânico de bicicleta. Eu falei, irmão, vem aqui, o que é que tem essa bicicleta? Barulheiro, irmão, dá uma vergonha na rua, todo mundo ficou olhando com a minha bicicleta barulhando. Ele pegou e abriu a minha bicicleta e falou, sabe o que está faltando nessa bicicleta? Graxa. Aí ele colocou a graxa assim, engraxou a minha bicicleta. Aí eu andei assim, irmão, parecia um carro zero. Eu falei, mas que negócio é? A graxa faz isso, acaba com o barulhão, acaba. Tem crente, irmãos, que está seco, sem graxa, é um barulhão de fofoca. Onde é que ele passa? Todo mundo sabe, fulano passou ali, porque deixou o converser. Barulheira. Mas quando você passar a graça do Espírito Santo, acaba o barulho e começa a receber só o poder de Deus na vida. Aleluia, glória a Deus. Porque é assim, irmão, tem crente que é um barulhão de fofoca, mentirada, fofoqueira, porque está faltando graxa, meu irmão. Está faltando a graxa do Espírito Santo. Que você começar a receber essa graxa espiritual na sua vida, aí você vai andar direitinho e fazer a obra de Deus, meu irmão. É isso que está faltando na tua vida, querido. Está faltando a graxa, está faltando o azeite. É por isso que você não sente mais nada para vir na igreja. Tem uns irmãos que está faltando tanta graxa que só vem na igreja no empurrão. Sabe? Tem crente, irmãos, que está tão dura a rota do carro dele que nem empurrando ele vai. Sabe aquele carro travado? A gente empurra assim, ó, e vai empurrando, e o carro não vai, porque está enferrujado. Tem crente, irmãos, que nem no empurrão vai mais. Irmão, aquele irmãozinho não está com nada. Vamos dar um cargo para ele, vamos empurrar ele um pouquinho. Dá o cargo, mas é besteira, não faz nada, porque não tem mais vontade. Irmão, vamos ajudar o fulano, vamos dar um cargo para ele. Vamos ver se nós ajudamos, vamos empurrar. Não adianta empurrar. Nós temos que enfiar graxa nele para ele poder andar novamente. É isso que nós temos que fazer para que o nome de Deus venha ser glorificado. Amém?
Quantos vasos nós temos aqui essa noite? Levante a mão assim. Fica em pé no nome de Jesus. Vasos escolhidos de Deus. Algum irmão ouviu essa palavra e sentiu que Deus falou contigo? Vem aqui na frente que eu vou estar orando por você. Você era uma bênção, irmão. Hoje você está uma gelatinona espiritual em casa. Você se lembra quando você era uma tocha viva, um pentecostal daquele de primeiro? Hoje você está sem coragem, assim, meio fracão. Eu vou fazer o seguinte. Se tem alguma pessoa aqui no nosso meio, aleluia, que ainda não é crente e quer aceitar Jesus, levante as mãos assim, ó. Aleluia. Ainda não é crente. Aleluia.